Olá, para você que está chegando aqui no canal, me chamo Brena Custódio, sou nutricionista oncológica e eu tenho o maior prazer em te apresentar e falar sobre alimentos que podem transformar a sua vida, mas em certos momentos, como é o caso desse vídeo específico, eu tenho que te falar também sobre alimentos que podem te atrapalhar durante o tratamento do câncer. Isso porque não adianta você acrescentar alimentos saudáveis na sua rotina se silenciosamente você consome alimentos que vão te atrapalhar durante o tratamento oncológico. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu faço um convite para você seguir aqui, porque aqui é o maior canal de alimentação contra o câncer. Faça sua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser lembrado quando tiver um vídeo novo. E segue a Nutri também lá no Instagram, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante a cuidar da sua alimentação durante o tratamento oncológico. E alcançar não só melhores resultados do seu tratamento, mas também uma vida com mais saúde e uma alimentação mais nutritiva. Eu digo sempre que se você está sentindo muitos sintomas ruins do tratamento, uma barriga sempre muito inchada, uma má digestão, um cansaço ao longo do dia, um intestino desregulado, uma perda de peso sem querer ou até dificuldade para perder peso, se é isso que você precisa, enfim, muitos sintomas ruins, isso podem ser sinais de que seu corpo está inflamado. Imagina só, um corpo que já está inflamado pela própria doença e pelos tratamentos, com você consumindo alimentos que estão inflamando ainda mais o seu organismo. De fato, existe uma grande importância de você diminuir a inflamação do seu corpo, não só por uma questão de saúde de modo geral, mas para que você evite o risco maior do câncer, que é uma doença associada à inflamação do nosso corpo e das nossas células. Tanto o desenvolvimento do câncer ou de um segundo câncer, como a piora e a progressão do câncer que já está aí. Mas não só por essa questão da doença em si, que já é super importante, mas também por um fator de reduzir a inflamação, significa também reduzir efeitos colaterais. Ter efeitos colaterais mais controlados. Isso reduz a quantidade e a intensidade dos possíveis sintomas ruins dos tratamentos. Ou seja, se você quer tolerar melhor os tratamentos, você quer ter menos sintomas ruins, é importante que você controle a inflamação do seu corpo. O corpo inflamado vai dificultar muito o processo do seu tratamento do câncer. Além disso, quanto mais longo for o seu tratamento oncológico e menos você cuidar da sua alimentação, vira uma verdadeira bola de neve. Essa bola de neve, ela acontece basicamente porque quanto mais longo for o seu tratamento, sem se cuidar, mais o seu próprio corpo manda sinais de inflamação, libera o que a gente chama de citocinas inflamatórias no seu organismo. E aí vira um ciclo infinito. Então a gente tem que entender que existem alimentos que são anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão prevenir o seu organismo, e existe aquela classe de alimentos que a gente precisa evitar, que são alimentos pró-inflamatórios. Ou seja, que aumentam a inflamação no nosso corpo, e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você alguns pró-inflamatórios que são silenciosos, que às vezes você está consumindo aí na sua rotina sem saber do seu perigo. Um deles, inclusive, eu vejo muita gente falar que é bom para as mulheres na menopausa, que é bom para prevenir o câncer de mama, etc e tal, que é a soja. Na verdade, a soja é um alimento pró-inflamatório. Então, se você não quer essa inflamação do seu organismo, não consuma soja. A não ser que você tenha a possibilidade de consumir a soja fermentada, mais natural, em forma de tofu, aquela que você tem certeza que passou por um processo de fermentação e que não é transgênica, como a maioria da soja aqui do Brasil. Até o leite de soja, esses produtos de soja industrializados são todos a mesma coisa. Não vão ser saudáveis e podem aumentar a inflamação no seu organismo. Além disso, tem o açúcar. O açúcar não é só aquele açúcar branco, tá? É o açúcar mascavo, demerara, o açúcar de coco, todos os tipos de açúcar. Esses açúcar em excesso. Também a gente tem os açúcares que encontra escondido nos alimentos, como açúcar chamado maltose, glucose, maltodextrina. Muitas vezes esse tipo de açúcar também vão fazer com que o seu corpo ele fique mais inflamado. Então, se você está em tratamento oncológico, você tem que ter cuidado redobrado com o açúcar e com esse açúcar escondido que vem em produtos industrializados. E um terceiro alimento que de fato não é extremismo é o glúten. Eu sei que muitas vezes você escutou que o glúten não pode, o glúten inflama e etc e tal. A realidade é que a gente não precisa ter esse extremismo, mas se você se expõe e come com muita frequência, saiba que o glúten é uma proteína que tem uma característica de estimular algumas proteínas envolvidas com a inflamação. Isso acontece porque o glúten que nós temos hoje não é o mesmo glúten dos nossos antepassados. Existiu essa modificação ao longo dos anos a favor da indústria da produção de trigo e naturalmente esse glúten de hoje realmente ele inflama mais o seu organismo.
Se você tiver uma sensibilidade ao glúten, não celíaca, não precisa excluir, mas coma pouco, de forma esporádica. Agora, se você tem doença celíaca, é preciso excluir completamente o glúten. Outro alimento que talvez você consome aí na sua casa é o famoso molho shoyu. Aquele shoyu tem muito sódio, mas ele também inflama bastante o seu organismo. Então tem que ter cuidado com o consumo, certo? Além disso, tem um alimento que você vai ficar meio chocada quando eu falar aqui. Na verdade, não é um alimento pró-inflamatório 100%, mas que ele é importante evitar se você está de fato comprometida a ter um padrão alimentar anti-inflamatório. Esse alimento em excesso, veja bem, em excesso, vai inflamar o seu organismo, que é o café. Ainda mais se você precisa colocar aquele açuquinha no seu café para adoçar. Esses alimentos em excesso, eles podem inflamar o seu organismo. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente se você estiver com sintoma de azia, refluxo, mucosite, ou se você estiver fazendo radioterapia na região do tórax, na região da pelve, que pode deixar essa região mais irritada e o café irritar ainda mais. Então comece a observar se você não está consumindo café em excesso, porque isso pode piorar bastante esses sintomas ruins. Então o café é bom? É. Mas para isso, você precisa consumir a quantidade ideal ao longo do dia. Não ultrapassar uma xícara e evitar quando estiver com esses sintomas específicos. Inclusive, uma xícara de café por dia é até protetor. Está associado a uma leve redução no risco de vários tipos de câncer, como câncer basocelular, câncer de cavidade oral, faringe, alguns cânceres de fígado, endométrio. Só que se você consumir em excesso, principalmente quando estiver com esses sintomas específicos, aí ele precisa ser evitado. Eu espero que você tenha entendido essas dicas. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Agora me conta aqui nos comentários se você já consumiu algum desses alimentos, ou se tem algum outro alimento que você tem dúvida, você quer que eu traga um vídeo aqui sobre isso, se ele é um alimento pró-inflamatório ou não, coloca aqui nos comentários para eu saber. Aproveita e compartilha também esse conteúdo para que outras pessoas saibam disso. Um beijo e até o próximo vídeo.